18 horas e 2 minutos. 18 horas e 3 minutos. Está no ar o programa E Agora José, exibido todos os domingos, das 18 às 20 horas, pela Gazeta Vale Paraibana, uma divulgadora dos projetos sociais da UCIP Formiguinhas do Vale. Um programa que discute a educação. Produção e apresentação: Omar de Camargo e Ivan Cláudio Guedes. Boa noite, programa É Agora José, domingo, dia 28 de abril de 2013. De novo, no ar, apesar de tudo. Boa noite, Guedes. Boa noite, Omar. Boa noite, ouvintes do Cultura Online Brasil. Sejam bem-vindos a mais um programa É Agora José, direto dos nossos estúdios em Guarulhos, com transmissão para Cultura Online Brasil em São José dos Campos e pela rede Formiguinhas do Vale. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, alguém que já participou do nosso programa no ano passado, né? E voltou para a gente poder discutir mais um pouco sobre a situação do funcionalismo, da profissionalização do professor. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar muito claro para todos os nossos ouvintes que nós estamos aqui discutindo a situação funcional do professor e que eu, enquanto professor, tanto da rede privada quanto da rede pública, neste momento, tanto eu quanto o Omar, neste momento, nós não somos funcionários públicos. Nós somos apresentadores do programa E Agora José, membros voluntários da UCIP Formiguinhas do Vale e da Cultura Online BR. É importante deixar isso bem claro, porque nós não estamos falando em nome nem do sindicato, muito menos do governo do estado, ou muito menos de qualquer outra instituição. Nós estamos falando em nome do programa E Agora José, que tenta ser imparcial, na medida do não é possível. Nem imparcial, nós temos a nossa parcialidade, nós temos Por a isso que nossa é na medida opinião. do possível. Nós temos a nossa opinião e a nossa liberdade de expressão. Exatamente. O que nós não podemos fazer e o que nós não fazemos é atacar pessoalmente alguém. Uma pessoa física. Exato. O nosso problema, a nossa discussão aqui muito menos uma jurídica. Sempre com relação. Sim, nossa discussão aqui é sempre com relação à questão da educação. Então. E nós vivemos um momento de greve no estado de São Paulo, por isso nós convidamos o professor... Um momento grave de greve, né? Por isso que nós convidamos o professor Ederaldo Batista, ele que é historiador, diretor da POSP, e está aqui conosco para conversar sobre essa situação da greve. Boa noite, professor Ederaldo, seja muito bem-vindo novamente. É um prazer recebê-lo aqui, um ano depois, né, da nossa conversa, então fique à vontade para se apresentar. Boa noite. Boa noite, Ivan, boa noite, Omar, boa noite aos ouvintes do programa E Agora José. Motivo de alegria estar aqui novamente com vocês. Pena que o motivo não é de alegria, né? Que é justamente para conversar sobre as mazelas da educação pública e sobre a greve dos professores da rede estadual. Então, a greve não é motivo de alegria e muito menos a situação que encontra a educação. Mas poder conversar com vocês e com os ouvintes de vocês, isso sim é motivo de alegria. Bom, para começar, só quero deixar bem claro uma coisa. Diferentemente do Ivan, que trabalha na privada, eu não trabalho na privada, só trabalho na pública, na escola pública, né? Só esclarecendo aí. Não, tudo bem, mas até aí a situação funcional, a situação funcional de ambos está tão ruim quanto, né?
Tanto aquele que tá na- tanto aqui- parece que a iniciativa privada incorporou essa ideia de categoria O e agora a iniciativa privada também contrata professores nesse mesmo esquema. Tanto aquele que tá na privada como aquele que tá na Tá na pública. pública, tá na... Tá na privada de qualquer jeito, né? Bom, Realmente deixa eu Brincadeiras à parte, deixa eu né? falar uma coisa aqui. O nosso ouvinte, ele tem a opção de entrar no chat do Cultura Online Brasil, né? O culturaonlinebr.org/chat, e aí pode discutir direto conosco. Você pode mandar a sua pergunta pelo Facebook do programa E Agora José, ou pelo e-mail programaeagorajosé@hotmail.com, que aliás nós já temos um e-mail aqui para poder entrar nessa É que o discussão. e-mail é um pouquinho mais demorado, né? O Sim, chat é o meio mais rápido, né? Sim, sim. Mas Tudo bem, se você vale. não quiser se identificar também, Não, de fica qualquer tranquilo. forma a gente não vai Pode falar quem mandar a sua pergunta, tal. A gente não. Até se o identifica governador a fonte. quiser falar com a gente Fica não vai falar o nome tranquilo, dele. a gente pode fazer um programa só com ele aqui para ver Uhum. um ponto de vista do Estado. A gente convida. Uhum. É um programa Papai Noel democrático. O canal tá aberto. Não quer vir porque não quer. Não vem O porque não quer. canal tá aberto. Isso aí. Ederaldo, me responde uma coisa. Nós vimos as negociações desde o começo do ano, a gente já vem falando sobre essa questão entre o sindicato e entre o governo do estado, e o que levou necessariamente a eclodir a greve, que é desde a semana passada, né? Foi decretada na sexta-feira da semana passada. O que aconteceu? Vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Resume aí pra gente. O que foi que primeiro houve? também me localizar como professor, né? É. Eu sou professor da rede estadual desde 1985. E meu cargo é na escola Sebastião Walter Fusco, em Cumbica, aqui em Guarulhos. Né? E estou diretor da executiva da POS. Né? Ivan, Omar e aos ouvintes. Quando a gente olha a educação, eu gosto de pegar dois ângulos de visão da educação. Um dos profissionais que fazem a educação. Outro dos educandos que precisam e utilizam o serviço público chamado educação. Então tem a ótica do aluno e a ótica do profissional, do professor. Sim. A greve, ela tem razão de ser, na minha forma de ver e do sindicato e de grande parte da categoria, de qualquer um dos dois ângulos de visão. Os alunos, pela baixa qualidade que a escola pública está apresentando nos últimos anos, né? E dos profissionais da educação, por conta do conjunto de ataques que hoje está sobre a carreira do magistério. Hoje, a profissão professor está sob ataque, a ponto de que, e vocês sabem muito bem, que acompanham bastante a educação, as escolas que oferecem, as universidades que oferecem cursos de licenciatura, né, que vai formar o profissional do magistério, estarem oferecendo gratuitamente esse curso, porque não tem demanda. Ninguém está querendo ser professor. E mesmo oferecendo gratuitamente, não consegue abrir turma, Não né? consegue abrir turma. Por que será, né? Se fosse uma profissão atrativa, com que certeza. Haveria uma grande concorrência, Então, mais objetivamente, do ponto de vista dos professores, né, 3 grandes aspectos eu queria chamar a atenção aqui. Um primeiro é que os professores têm compromisso direto com o debate sobre a defesa da escola pública e a qualidade nela oferecida. Então, um dos motivos que impulsiona a greve é a defesa da qualidade da educação pública. Um segundo motivo é a defesa das condições de trabalho. Das condições de trabalho. E um terceiro motivo é a precarização que está ocorrendo na contratação dos trabalhadores da educação. Mas na frente a gente tem a oportunidade de conversar, por exemplo, sobre a questão do categoria O, da questão do professor categoria F
que cumpre hora de permanência. Categoria V. É porque nós estamos chegando na letra Y, né? Vai fechar o alfabeto. Vai fechar, né? Vai faltar letra, né? Se continuar desse jeito. Desse jeito. Em cima desses 3 eixos, eu vou começar com o seguinte. Você disse que os professores eles têm que participar do debate político sobre a nossa profissão. Tá? São 2 vertentes aí, como você muito bem colocou. Existe o debate pedagógico e o debate profissional. Tá? Eu, enquanto professor, eu tenho que estar atento tanto às questões pedagógicas, que envolvem o meu contato direto com o aluno em sala de aula, minha formação, a preparação da minha aula, os critérios de avaliação, blá, e a minha profissão, aquilo que faz cair o dinheiro na minha conta, que faz eu pagar a minha conta e que faz com que eu sustente a minha família. Então são 2 debates que nós temos que ter. Neste momento a gente está tendo o debate em cima da profissionalização do professor. Por que você acha, a gente já discutiu algumas vezes aqui, isso já foi até assunto de artigo nosso publicado na Gazeta Vale Paraibana, por que você acha que o professor em si, a massa do professorado, não participa das discussões políticas sobre a sua própria profissão? Diferente, por exemplo, de um metalúrgico, diferente, por exemplo, de um médico, né, que quando eles falam vamos parar. Os médicos se voltaram contra as empresas de planos de saúde, e as empresas de plano de saúde tiveram que dar um jeito ali, porque também a empresa de plano de saúde paga miséria pro médico. Agora, se você for no particular, não. Aí é 150 pau, 200 pau a consulta. Por que os professores não participam do debate político sobre a sua profissão? Ivan, olha só. A mente ardilosa que quer destruir a educação pública, a gente não pode negar. Ela é inteligente. Claro. Ela montou. Ela tem uma lógica. Ela tem uma lógica. E tem uma filosofia. Tem uma filosofia. Tem uma ideologia, né? Por trás disso tudo. Não é à toa. Tem uma astúcia de maldade que ela amarrou direitinho. Um ponto no outro. Então a gente teria que incidir sobre ela para quebrar. Eu enumero alguns pontos assim. Olha, o professor, ele tem a profissão, que é o exercício dele. Ele tem essa vertente pedagógica que tem a ver com a formação dele. E tem o terceiro elemento que é a vida dele do cotidiano. Sim. Ele é pai, ele é mãe, ele é, é um uma ser humano. pessoa, ele é um ser. Coisa que muita gente não entende, né? Exato. Que acha que o professor é um ser. Parece uma entidade. Não é uma entidade. Ele é um cidadão que tem suas obrigações. Tem seus problemas, né? Todos, como todos. E alguns até complicados. Então vamos lá. O que acontece? Esse sistema, o que ele fez? Ele precarizou a formação do professor. Então as faculdades por aí acabam oferecendo qualquer tipo de curso para os professores. Mas veja bem, a culpa não é do professor que está lá. A culpa é do sistema que permite o funcionamento dessa universidade de forma precária, que é uma universidade que fabrica diplomas, ao invés de qualificar profissionais para o mercado. Sim. A gente já discutiu isso aqui também. Estão pedindo para aumentar um pouquinho o volume do microfone do Ederaldo. Não, só colocar mais próximo da boca dele. Colocar mais próximo aqui, senão olha, o povo não escuta. A gente observa, por exemplo, a OAB. Né, a OAB ela cai de pau em cima das faculdades que forma advogado, ator, ter direito e não consegue passar na prova. Tá? O MEC vai lá também e cai de pau em cima desses dos advogados e do médico. Por que continua permitindo formar professor, ator, ter direita? Então você forma, o que a gente já discutiu. Exato. Você forma um professor mal formado e exige qualidade. Que vai para a sala de aula, formar um aluno mal formado. Esse é uma... Que vai voltar para a faculdade e formar outro professor mal formado. É um círculo vicioso que a gente já discutiu aqui inúmeras vezes. Sim. Né? Falando que
Forma-se um mau profissional que forma mau aluno lá embaixo, que volta para a faculdade para ser formado mal novamente, e isso não tem fim. Isso vira um ciclo. Isso vira um Então, círculo. Por isso né? que eu falei, a inteligência que pensou esse sistema, ele amarrou para funcionar dessa forma, né? Então, Aí, desculpa, aí a gente volta com uma velha pergunta que a gente sempre faz toda vez aqui. A quem interessa um ensino de má qualidade? Artigo nosso na Gazeta também. é aí que tá. Quem interessa? Pra quem interessa isso? Quem Ah, ganha com Quem isso? ganha com isso? A gente sabe quem é que ganha, claro. mas gente a só não quer primeira, falar, né? a primeira questão é essa. Todos têm que saber que existe alguém que ganha com isso. Não é uma coisa Você acidental. acha que se o professor fosse conscientizado de que ele está sendo manipulado por essas forças ocultas, como diria o Jânio, né? Jânio Quadros, forças ocultas, ele está sendo manipulado para o interesse de outros, né? Então, Omar, olha só. Que a coisa fica grande, né? Aí. Você tem um sistema que, nesse qual a gente vive, ele tem um princípio em toda a lógica de funcionamento dele. Tem que gerar lucro. Sim. E o lucro, ele não é uma coisa coletiva. Nós estamos aí no sistema neoliberal, né? Exatamente. Estamos falando de neoliberalismo. O lucro não é uma coisa Dinheiro. coletiva. O lucro é privado. O lucro Exato. não é para o... Ele pertence a um grupo. Tem alguém Pertence ao que grupo. vai se apropriar disso. Então, ter uma sociedade que não tenha um povo que entenda todo esse mecanismo de Não funcionamento, entende mesmo, né? que não entenda qual é o papel dos políticos dentro desse mecanismo. Políticos esses que produzem esse tipo de educação que nós estamos tendo, né? Que são eles que implementam. Eles são os primeiros beneficiários. Beneficiários. Você dizia muito bem, Omar, sobre hoje, na educação, existe um sistema chamado neoliberalismo sendo implementado. Já vem há Agora, algum só que tempo não já. é- Já faz Perfeitamente. bastante tempo já. Só que não começou há um mês atrás. Não, Sim, não, já é um não, processo. já é um processo. Desde das diretas já, que não era neoliberalismo ainda, né? Era somente o liberalismo, né? Mas Depois de é que mudou. forma A contínua. coisa vem contínua, né? De forma contínua, ano a ano, desde 1995. Lembrando vocês, Eu ainda viria um pouco antes, É, né? Eu antes, diria é 91. Quando o Década Collor de 90. assumiu, Década já- de 90. quando o Collor assumiu, Quando o Collor sumiu, e o exatamente. primeiro decreto dele foi abrir os portos, Ah, sem dar estrutura nenhuma para Sem estrutura nenhuma. nossa organização interna, que era burocrática, que era atrasada, brará, mas o Collor Sem ele infraestrutura abriu, nenhuma, né? ele abriu de qualquer jeito a fronteira e daí em Bagunçou. diante entrou o sistema neoliberal aqui. mas vejam vocês, 1995 entra Mário Covas no governo do estado de São Paulo e o senhor Geraldo Alckmin também toma posse na mesma oportunidade como vice-governador do estado. E de lá até hoje, Geraldo Alckmin nunca mais saiu do governo do estado de São Paulo. Ele foi vice-governador, foi governador, foi secretário de governo e voltou governador. Então, ele Se tem alguém que conhece bem a máquina, é ele. é ele. Né? Ele não pode dizer Que não sabia. que não É sabia. que não sabia. Né? Porque tem E- umas pessoas que falam, eu não sabia, né? Tem gente que fala que Eu não sabia. não sabia, não é? Não fui eu. É, Né? não é bem assim não, né? Não é. E aí, só para fazer um parênteses aqui, não é o objeto do nosso debate, nem quero fazer ele, Ah, mas só para fazer esse link aí para dizer que o governador do estado propor aumento da cadeia para jovem, é ele assinar a incompetência dele. Porque quem tem 18 anos hoje, nasceu em 1995, quando ele assume o governo do estado. Então, se os jovens hoje estão na situação que estão, Ele tem na participação. mão do tráfico, na violência, etc, etc, ele tem participação direta nisso. Ele não ofereceu cultura de qualidade para esses jovens, alternativa cultural para eles. Não ofereceu alternativas esportivas, formação, né? né? E não ofereceu uma escola A decente. formação. E não ofereceu uma escola que fosse atrativa
para o aluno aprender e permanecer lá, né? Então A ele tem culpa política direta. educacional de lá para cá, na minha opinião, ela é uma colcha de retalhos. A Perfeitamente. cada ano vem um remendo novo, né? Ela sempre foi, né? Aliás, sempre foi, é verdade, sempre foi, né? Eu estudo um pouco de história da educação e a gente pode pegar a história da educação mundial ou no Brasil, mas principalmente aqui no Brasil ela sempre foi. Uma colcha de retalhos. Sempre foi. Falando um pouco sobre a formação do professor, isso me lembra Comênios, 1635, quando Comênios escreveu a Didática Magna, a arte de ensinar tudo para todos. Qual que era a ideia ali naquele momento? Você tinha a igreja e o Estado, né, que Tomando conta. tomava conta. Quem eram os professores na época? Os padres. Os padres. Só que quando você abre a escola para todo mundo, você abre a escola, mas precisa de professor para todo mundo. E não tinha tanto padre assim, né? Não tinha tanto padre assim. O que você faz? Você pega aqueles caras mão de obra... Os melhorzinhos, velho. Não, os piores mesmo. Qualquer um mesmo. Os caras que recolhiam esterco na rua, porque isso era uma Ah, profissão é, na na Europa época, do né? século É, XVII. era Isso profissão. era uma profissão, né? Os caras que limpavam a rua eram os recolhedores lá de esterco. E perguntar pro cara, você quer virar professor? Sair dessa vida, né? E aí quem não quer? você pagava um salário equivalente, né? Ou na época não era propriamente sistema capitalista, mas enfim, você oferecia lá alguma coisa para ele, alfabetizava esse cara, alfabetizava porcamente, né? O suficiente para ele pegar o livro Didática Magna e aplicar para os seus alunos, aplicar para as crianças. Pronto, começamos a formar professor. De qualquer jeito. Então Pra mudou quê? muito, né? Para quê? Para que a criança pudesse ler a Bíblia, não interpretar, ler a Bíblia e acatar as ordens que vinham tanto do governo quanto da igreja. Então nós estamos mais ou menos na mesma época, 1650, né? Época, Porque nós estamos ensinando o aluno somente a ler a Bíblia do neoliberalismo, né? E não precisa interpretar nada da política, de nada do que acontece, não precisa pensar, precisa trabalhar. Não. Só trabalhar. Quem que começa a ser contra esse movimento? No período do Iluminismo. E mesmo assim, o que o pessoal precisa entender é que os teóricos são contra. Só que os teóricos não são administradores da escola. Que é um debate que eu tenho. O pessoal vira para mim e fala assim: ah, mas você fica lendo Moacir Gadotti, você fica lendo Demerval Saviani, você fica lendo... Sim, porque eles são teóricos da educação. Agora, vê se alguém tem coragem de colocar o Demerval Saviani como ministro da educação. Vê se alguém tem coragem de colocar o Paulo Giraldelli como secretário da educação. Porque o cara pensa em educação. Não, o que eles fazem? Eles colocam um economista. Exato. O Paulo Renato era o quê na época da LDB de 96? Ele é economista. Ele meteu lá a progressão continuada. Eles visam um não lucro, é. né? Eles Visam meteram a lucro. progressão continuada, que não é progressão continuada, é aprovação automática. Tem até um comentário aqui dos nossos ouvintes que depois eu vou... Aliás, tem um monte de gente já falando Progressão aqui. continuada, em princípio, A progressão não é continuada ela é legal, ela foi Não é pensada ruim. no século XVIII com ruim. Freire, depois em Valon. Agora, essa depois... aplicação que nós temos aqui... São É lixo. aprovação nessa automática, estrutura são que lixo. a gente tem aqui, é aprovação automática, mexer com números. É. É número, eu preciso o formar governo quer número. apenas Que é números. a obra desse governo. Ele quer números. Ele quer Ele precisa prestar 100% conta de pro criança. Banco Mundial. Exato, E senão o din-din não cai. E aí... E se Vale, você, né? e você pega a carta a orientação do Banco Mundial, a orientação do Fundo Monetário Internacional e a carta da Unesco da educação do século XXI, é isso que eles estão falando. É o neoliberalismo, E a pô. gente segue essa cartilha. Tá seguindo a cartilha deles. Agora, olha só que Fatal. interessante. A nossa amiga O tá mais falando. legal é que o professor A nossa não sabe amiga disso, tá né? falando assim: vocês têm certeza que vocês estão falando de São Paulo ou é de Minas Gerais? Não, porque do Brasil. muda o estado, mas os problemas são os mesmos. É aquela velha história. Muda a mosca, mas a merda é a mesma. Ou desculpa, o monte. Não, mas como foi dito aqui, né, o que se trata é de uma sistemática do governo federal
passando pelo Exato, estadual até o municipal, exato. de um mesmo Exato. sistema sendo É um pensamento só, é um né? pensamento só. É cascata, Quer né? dizer, que está denominado como neoliberalismo. Vem Entendeu? de cima para baixo, Então, não tem jeito. Essa política. Em cima do governo federal, o FMI batendo lá. Vai fazer, maninho. Então, nessa política aí, tem alguns pilares que é cortar gastos com serviços sociais. Serviços sociais é fácil de entender. São aqueles que atendem a população Diretamente. trabalhadora. Exato. Então, saúde, Educação, segurança. moradia, segurança, são as coisas que são precarizadas para salvar dinheiro, Para pagar os bancos, pagar o banco, sistema bancário. a parte privada do governo, né? Então aí, para nós em São Paulo, para Minas Gerais, para o Amazonas, Mato Grosso, É tudo igual. norte e sul desse país, A aplicação é a mesma. tá sofrendo a cartilha mesma é a consequência. Não é só aqui não, porque você vê na Europa a meleca que tá Como é que tá lá? por causa né? do sistema econômico. Porque você trocou um estado de bem-estar social por um estado neoliberal. Os gregos foram os primeiros que foram pro brejo, agora você vê problema na Espanha. Tá Isso é explodindo uma bola tudo. de neve, cara. O sistema E aqui é neoliberal a questão ele de não tem tempo como se também, manter. né? É a questão, É questão de tempo. Então, recentemente faleceu uma personagem lá na Inglaterra, né? É, Ah, que a turma que precisa é lavar, né? Dona da Dama de a Ferro. Dama de Ferro, Dama de Ferro. que é uma das baluartes dessa política neoliberal do Estado mínimo na economia, né? E que, engraçado que é isso, né? Pegando o caso dela como exemplo, mas é presente em todo o resto do mundo. No sepultamento dela, os gastos foram pagos pelos cofres públicos. Ela deve ter se revirado no caixão, né? É uma ironia, né? É uma ironia. Então, É a mesma coisa que está acontecendo na economia em geral. Os bancos estão falindo e agora pega dinheiro público. para salvar o banco. Os Estados Unidos fez isso? É, claro, não. Intervir na economia, não. O Estado não pode intervir na Só economia. quando a coisa vai Aí, pro quando brejo. tem uma crise, não. O Estado tem que intervir na economia. Você percebe? São os interesses que existem por detrás disso tudo, é óbvio. No país inteiro está construindo aí os templos do futebol. Construindo os estádios. Pra isso tem dinheiro, né? Dinheiro da onde? Da onde? Do governo? Dinheiro Dinheiro público? de novo. Agora você fala em segurança, saúde, educação, não tem dinheiro. Orçamento não cobre. Então aí que a população tem que entender. Né? Eles preferem gastar mais de R$1.000 com um preso, né? Do que educar a população. Do que educar a população. Preferem construir cadeias, né? Cada vez mais sofisticadas, se é que eles se preocupam com isso, mas não constroem escolas, Então, aí e que eu vão digo, amontoando aluno dentro da classe, e o professor que é culpado pela qualidade. Então, aí, Omar, aí que eu digo. O papel fundamental que os professores têm dentro da sociedade, dentro da educação. Mas tem que É dentro conhecer da isso, sociedade. Geraldo. O cara não conhece, É ele faz dentro da vistas sociedade. grossas. Ele acha que eu sou professor de matemática. Vai lá e faz as continhas dele e sai de lá do mesmo jeito. E faz a continha no mundo da lua. Ele no não mundo para ligado, a aula no mundo real. 10, 15 minutinhos para falar sobre a política educacional. E aí eu vou dizer pra você o seguinte, De Omar. tentar conscientizar aqueles coitadinhos que Muitas vezes estão ele lá. não entende. Aliás, já começa pelo fato de ele, Entende. professor, não entender nada da coisa, né? Porque olha só, Também tem esse detalhe. o governo divulgou aí recentemente 8,1% Aham. de reajuste para os professores. Espero que não tenha nenhuma gratificação no meio aí, que já então. vira tudo, né? Mas olha a mentira Adianta que ele nada. faz. Mas é exatamente essa. Ele vai pra grande mídia, faz a divulgação disso, né? E eu comentava esses dias. O bancário, o trabalhador da construção civil, o metalúrgico, enfim, os trabalhadores das outras categorias devem ter ficado falando assim, o governo do estado tá generoso. Tá bonzinho. Porque ninguém deu 8% 8%. de aumento. Agora, isso é uma mentira que joga a população contra os professores. E quem não conhece a verdade, não conhece Que tem, como ó, funciona, acha que e pô, o tem professor tá ganhando sido- bem. E tem sido uma prática também sistemática jogar a população. Contra professor. Contra, exato. Mas eu explico o que aconteceu. Em 2011, nós estávamos com uma mobilização
pedindo a reposição de 4 anos Exato. sem reposição, não estou falando de aumento e nem É reajuste. só pra zerar, né? A conta. É repor o que está perdendo. A gente estava com 4 anos sem nenhum reajuste de inflação, sem reposição de inflação, melhor dizendo. Então a gente acumulava 37% aproximadamente de perdas. 36,7, né? Era Pra ser mais exato. 36,7, correto. O que aconteceu? Na época a gente exigia do governo que ele fizesse essa reposição da inflação anterior a 2011. Qual foi a proposta do governo que nós não aceitamos, mas que ele implementou como política dele? Distribuiu esse aumento em 4 anos. Então, um aumento que era perda anterior. Quer dizer, foi a pra 8 anos a coisa, né? Ele jogou Pra mais 4. escalonado para 4 anos. Esse ano, por força da lei lá de 2011, ele teria que dar 6%. Isso. 6%. Então, concretamente, o aumento que ele está dando para nós é de 2%. A inflação aí que o governo está divulgando está em 6,5%, 6,7%. Quer dizer, não chega nem aos pés da inflação. Ele não está né? dando 50% da inflação. E o governo está dizendo de uma inflação de 6,5%. Eu desafio alguém Foi no mal. mercado e achar um produto que subiu 6,5%. Uhum. Haja visto o tomate, né? Pra Tomate onde foi? virou. O tomate foi a grande vilã, né? Esse, aliás, foi um Entre negócio picanha interessante, e tomate né? estava mais caro comer tomate. Mas você vê que o negócio é interessante, né? A pressão que a mídia fez, né? Para o aumento dos juros, que logo em seguida veio a reunião do Copom, né? E estava todo mundo, né, forçando para aumentar juros, porque é aquele negócio, ganha dinheiro quem não faz nada, só aplica dinheiro, e eles estavam perdendo dinheiro, provavelmente, né? Então eles forçaram para aumentar juros para eles ganharem dinheiro. E eles levaram 0,25, né? Por cento em cima. Mas é isso aí, o professor não tem, como a gente falava, ele não tem consciência da posição política dele. E outra coisa também, Agora, né? pegando... Outra coisa também, a greve não dá prejuízo para o governo, Só político, né? Metroviário se parar, o que acontece? 24 horas estão de volta com tudo que queriam, mais um pouco, né? Médicos. Agora, também é bom dizer o seguinte, que apesar disso, a força do professorado, e principalmente para impor um desgaste político ao governo, é enorme. Quero lembrar, Omar, Ivan e aos ouvintes também, que em 2005, Geraldo Alckmin tinha apresentado um projeto que ficou conhecido como PL 26, que ele demitia todos os professores contratados do Estado. A Lei 500/74. Exatamente. Isso. Ele ia demitir todos. Todos, E exatamente. fazer um contrato que hoje está em vigor no Estado. Que é a categoria O. Essa brincadeira que é a categoria O, né? Correto? Que nem Eu ele lembro merece isso, né? Ele ia demitir, então, todos os chamados OFAs. Né? Eu quero Aliás, contratar isso não era só na questão do funcionalismo do da professorado. educação, mas era Para todos os funcionários. Eu lembro porque contratado pela Lei 500. eu lembro porque tinha muito oficial de justiça que é contratado pela Lei 500 e que também estava E na saúde rolo, também né? tem bastante na gente. saúde também, que também estava nessa. Essa acho que foi uma das maiores que eu já vi no pouco tempo de magistério que eu tenho. Nós fizemos uma grande mobilização na oportunidade. Essa foi legal. Colocamos mais de 50 mil professores na Paulista. Eu tava lá. Essa foi legal. Essa foi Mais legal. de 50 mil. Geraldo Alckmin retirou imediatamente o processo da Alesp. Já estava na Assembleia Legislativa para apreciação dos deputados. Quando ele viu a grande mobilização dos professores, ele retirou o projeto. Em seguida, como resultado dessa grande mobilização nossa, conquistamos a estabilidade para um setor da categoria que hoje é chamado categoria F, né? Então, nos anos seguintes, o professorado não se mobilizou, E ele veio de novo. ele veio e implementou a categoria O, que é a 1193 e os outros 2 projetos de lei que ele acabou implementando. Aliás, categoria O, ninguém merece isso, né? É muito ruim demais. Acho que a gente tem que explicar só com mais lasca. calma para a população Só o se que é lasca, esse né? categoria O. Vamos lá. Então, Ótimo. olha só, é um contrato de trabalho
firmado entre o professor e o Estado, que diz, primeiro, o contrato tem duração de 1 ano. 1 ano. Encerrado o contrato, a pessoa fica E vai pra geladeira. Fica impedida, né? Vai para uma quarentena, É. que não é quarentena, é uma duzentena. O profissional fica 200 dias impedido de firmar contrato com o Estado. Não é só com a educação, não, viu? Com qualquer setor do Estado. Qualquer setor do Estado, né? Então, resumindo, ele faz o contrato de trabalho 1 ano e depois ele tem que ficar 1 ano, porque o ano escolar são 200 dias. 200 dias letivos. 200 dias letivos, né? Então ele trabalha 1 ano e 1 ano ele não trabalha. Então tá aí uma coisa. Quem terá sido a mente E aí brilhante depois, disso que bolou eu isso? disse que tem uma mente ardilosa Muito que brilhante, isso é muito que pensa bom. essas maldades. Fora isso, esse profissional, ele não tem os direitos que os outros professores têm. Ele é CLT, né? É um CLT precarizado. É um CLT precarizado. É porque O categoria A não Fundo de tem direito garantia, a ele- servidor público, por Ele exemplo. não tem direito ao servidor público, ele não tem direito a fundo de garantia, não tem registro em carteira. não tem registro em Aliás, carteira, aliás, tocando nessa parte do fundo de licença garantia, médica. fundo de Não garantia, tem isso licença não é médica. ilegal? Já visto que nós temos uma lei trabalhista? A licença médica de gestante são de 4 4 meses e não meses, 6. não 6. Quer dizer, é a precarização de algo que não beira a inconstitucionalidade isso não, hein? eu acho que é passível de questionar a inconstitucionalidade. Porque a lei de gestante Ele não é... passa por cima da Mas CLT. salvo engano, parece que a POS já tem uma ação tramitando sobre isso. Porque sobre ele não poderia ferir outras leis. Ele teria que Né? uma lei menor, né? Uma lei menor, Se ele nunca tem mais. uma lei, Uma lei maior, né? Federal. Federal, ele não pode passar por Mesmo os cima. princípios constitucionais, de repente, estão sendo... Então, também você como violados, categoria O tem menos direito do que eu, por exemplo. Só que a gente vai dar aula Bom, não na pode. mesma sala para os mesmos E aquele negócio da equiparação de cargos? Como é que Então, fica? a isonomia mesmo entre cargo. quem faz a mesma Isonomia, função, né? exato. Não, aí Tem tá um monte tudo de quebrado aí. tem um monte de coisa aí errada, hein? Tá tudo quebrado aí. Ou eu tô muito errado também em falar o que eu tô falando, mas a Não, mim mas parece é disso. que tem muita coisa É dessa que violência não que estamos engrena. falando. Tem É uma dessa pergunta. violência. Tem uma pergunta aqui. É que assim, o pessoal tá mandando muita pergunta e eles estão me cobrando porque a gente não tá A respondendo. gente não deu tempo pra eles ainda, não, né? o Omar não para de falar, inclusive falaram aqui, Omar, Para. deixa o professor falar, mas assim, uma dúvida muito comum, inclusive nas escolas, o professor que é categoria O ou o professor que está em estágio obrigatório? Probatório. Probatório. Perdão, desculpa. 3 anos, né? Em estágio probatório. Quais são os problemas dessas duas categorias entrarem em greve? Porque O boato estágio existe probatório é aos complicado. milhões, né? Então vamos Agora, lá. do ponto de vista legal mesmo, categoria O, estágio probatório. Importante a pergunta para a gente esclarecer isso. O direito à greve do servidor público, ela está ancorada na Constituição Federal de 1988. É lá na Constituição que Que é o está direito de greve, né? garantido o direito de greve para o servidor público. É fato que antes disso não tinha previsto, não estava previsto em lei o direito à greve do servidor público. Então só da Constituição de 88 para cá é que está garantido por lei, pela Constituição, o direito à greve. E aí de forma geral, para todos os trabalhadores, quando é deflagrada uma greve por assembleia dos trabalhadores, considera-se o contrato suspenso. Então, durante esse período da greve, o contrato está suspenso. É pauta da negociação da greve todo esse processo de paralisação. Então, durante o período de greve, não conta o contrato não está tramitando, então não conta as faltas, não conta nada. O contrato fica suspenso. Então, o direito de greve está garantido legalmente e o mecanismo
de solução disso vai para a mesa de negociação. Que depois, se vai ter reposição, como vai ser tratado os dias parados, tá lá. Ninguém será demitido Por isso. por ter feito greve, que é um direito constitucional dele. Não é, ninguém deflagra uma greve unilateralmente. Eu não posso falar, estou em greve. Né? Quem disse que... Sim, tem que ter ser uma entidade categoria. representativa, no caso E do o sindicato. fórum Sim, é, aprovado em que assembleia. a Assembleia... Isso. Eu não posso acordar de mau humor e falar, hoje eu tô em greve. Então, Eu preciso do o sindicato governo pra está isso. oficializado, então. O governo está oficializado que foi deflagrada uma greve dos professores da rede pública estadual. O professor categorial e o professor que está no período probatório tem um modelo, inclusive, que ele para ele protocolar um informe junto à direção da escola que ele está De greve. cumprindo a decisão da categoria. Da Assembleia da Categoria. Então ele pode procurar no sindicato, nos comandos de greve, por esse material, que é o modelo Agora, do comunicado que ele tem que o do apresentar à estágio direção. probatório, ele não seria penalizado por isso, então? Também não, que também considera. Não pode. Não. Só que é o seguinte, por exemplo, Mas, acaba que o tempo do período probatório dele vai acabar aumentando, porque esse período ele tem de que greve, repor. Sim, ele vai ter que repor. mas não vai ser penalizado por isso, só vai É. aumentar o tempo. Não vai contar. É não- como alguém que entra em Aham. licença gestante no estágio probatório. Congela. Se eu Exato. estiver em estágio probatório e me afastar para vice-direção ou para coordenação, congela. Quando você voltar, Depois, vai quando contar. eu voltar, continua. É isso. Até aí. Agora, tem Né? um ouvinte aqui Normal. falando que muita gente não está entrando por causa de medo, porque os professores têm medo de assédio moral. Como é que fato. funciona essa questão de assédio moral? O assédio moral, ele é diretamente, vem do núcleo gestor. Sim. Né? Que Começa ali na nós A direção. nós temos casos de diretores que manda mais, quer mandar mais do que o secretário da educação. Né? Quer mandar mais do que o secretário da educação. Você tem supervisor que quer mandar mais do que o secretário da educação. Você tem dirigente de ensino que tenta. Tem pessoas que têm perfil autoritário. Uhum. Né? E esses que têm perfil autoritário, ele quer passar por cima da legislação. Porque ele não pode, né, Esse evidentemente. sistema que está aí pode ser um sistema que a gente não queria. A gente queria Mas outro é o que melhor. tem. É o que tem. pra E hoje. esse Tem que lidar com ele. e nesse tá acordado que vai funcionar com base na lei. Então o diretor de escola, supervisor ou Que dirigente, queira ultrapassar a eles não lei, têm o tá direito lascado, de não tem esse ultrapassar a direito. lei. Não, então, de forma o alguma. direito de greve emana da Constituição. E está combinado que a Constituição é a Carta Magna. Exato. É a lei suprema do país. Exato. Então ninguém pode ultrapassar Não isso. pode ser contra. Agora, um medo, eu diria que tem outro. A preocupação, eu diria, com essa questão. Agora, o medo é outra coisa que a gente tem que combater. Né? Existe uma cultura do medo. Né? Ainda. Eu comecei a dar aula em 1985. Né? E era muito forte os resquícios do fim do golpe militar. Né? Então o período da ditadura ainda carregava, nos anos 80, o peso Uhum. do coturno. Né? Carregava ainda. Nós já estamos há vários anos de lá. Né? Então já não é mais a cultura do medo. Hoje a gente tem que ir para a cultura da liberdade, da verdade. Existe um documentário no YouTube que se chama Segredos de Estado. Em cima desse documentário, ele acabou, né, influenciando a gente a escrever um artigo sobre isso. Da lei da Né, mordaça. a lei da mordaça. Então é só procurar na Gazeta Vale Paraibana, no meu blog, que vocês vão achar falando sobre a lei da mordaça. Porque a lei da mordaça, ela foi revogada... Bom, primeiro que ela já foi revogada automaticamente com a Constituição de 88. Né, de que Correto. o funcionário público não pode falar mal do Estado, por exemplo. Né? Em 88, quando você dá liberdade de expressão, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. Acabou. Em 2006, então, o Serra, ele cortou a lei da mordaça. Foi feito um projeto de lei
o projeto de lei foi aprovado na Assembleia, chegou na mão do Serra e ele vetou, dizendo que isso não era de competência da Assembleia Legislativa. Foi lá e apresentou um projeto igualzinho e aprovou. Bom, acabou com a lei da mordaça, propriamente dito. De cabeça eu não vou lembrar qual que é o número o artigo, né? Mas existe essa cultura ainda. As pessoas que viveram nessa época, ou sei lá, né, as pessoas que concordavam com essa questão do autoritarismo ao invés da autoridade. E aí eu divido isso em duas partes. Tem essa questão do medo, do assédio, do assédio moral, e tem a questão também da falta de conhecimento, da falta de estudo. Sim, porque da própria lei. Se o colega ler a lei e entender a lei, que o direito ele tem argumento para bater de frente com qualquer um, independente da posição em que ele esteja. Ah, eu sou professor eventual categoria O e eu vou bater de frente com o secretário de segurança. Quem sou eu? Você leu? Você estudou? Você entendeu? Então você bate de frente. Você questiona, você está dentro dos seus direitos. Agora, o problema é a nossa passividade e a nossa falta de estudo em cima, né, desses assuntos. Eu diria até o seguinte, Ivan. Quase todo ano, por conta desse conjunto de ataques aí que a gente está abordando, o professorado tem que fazer mobilizações e acaba deflagrando greves. Né? Agora a pergunta é, durante esse período, quantas vezes nós vimos essas tais perseguições saírem da própria escola, partindo da direção da escola. Quero dizer o seguinte, por mais truculento que seja um diretor de escola, né, ele não consegue ser maior que a lei. Maior do que a lei. Não pode, né? Não tem como. E mais do que isso, se o professor que tem um diretor autoritário que quer se colocar acima da lei, esse professor, ele tem um motivo a mais para entrar em greve. Ele tem mais um motivo. Além de todos esses que a gente abordou e outros que a gente ainda não falamos aqui, ele já tem um a mais. Porque ele tem um diretor autoritário, e é sempre importante frisar essa diferença de autoritário com autoridade, né? Exato. Aquele que sabe, tem conhecimento e domínio sobre o que ele está tratando, do outro que quer impor a vontade pela força e não pelo convencimento. Agora, uma outra coisa, Geraldo. O professor que vai para a greve, ele falta e ele não vem, logicamente, ele vai lá na manifestação, ele não vem à escola. Esse dia, ele é tido como falta justificada, injustificada, ou como é que é? No livro de ponto fica em branco, até descer uma orientação da Secretaria da Educação. Né? Por hora, o diretor não pode colocar nem falta nem nada. Porque, como está em greve, vai ter que esperar. E está tendo reuniões com o governo vai decidir o que vai fazer. Ao que me parece, a orientação foi injustificada para quem faltasse. Então, até sexta-feira não tinha descido uma orientação da Secretaria da Educação. Eu já escutei que passarinho me contou. A gente está sabendo de alguns dirigentes que mandaram orientação. Nesse sentido. Para controlar o acesso dos professores da escola. Não, isso a Secretaria pede mesmo. A Secretaria de Educação pede. Questão. Se lança direto na Prodesp. Quantos vieram, quantos faltaram. É para dizer o seguinte, qual é o histórico até hoje? Todas as greves foi acordado a reposição dos dias parados. Mas a sua falta fica no prontuário, né? Em se repondo, continua lá. Paga-se os dias parados e retira-se as faltas. A greve o ano passado teve 3 dias, 2010. Né? O ano passado foi 3 dias. A greve de 2010 parece que teve vários casos de que pagou, mas não retirou a falta do prontuário. Mas também eu conheço vários casos que o professor foi no sindicato, entrou com ação e a justiça está mandando retirar a falta, uma vez que ele repôs. Eu tenho ouvinte aqui falando o seguinte, olha, e quanto à reorganização do calendário, porque pelo calendário, segunda e terça-feira agora seria o dia da reflexão do Saresp. Acho que não vai ter mais. E aí o governo do estado mudou. Ele cancelou o dia da reflexão do Saresp, pelo que está escrito aqui,
E aí estão perguntando se isso tem alguma coisa a ver com a greve. Falei, bom, eu pretendo não responder essa parte. Agora também estão falando o seguinte, que nas escolas em que o professor está em greve, estão colocando o professor eventual nas salas de aula. Ivan, isso aí é outro debate que está O vinculado, eventual não deveria entrar também, né? que está ligado a todo com Que aí o início da nossa conversa. Não aqui. se caracteriza a greve. Porque, que nessa escala aí, o eventual, É. aonde que ele está colocado? Nessa escala, nesse ataque aí que o governo faz, Eventual é o categoria O. Tá é a lá, precarização do O. tá lá É, no fim da É história. o O do O, né? É o Porque O do o cara Borogodó. precisa, ele ganha por aula dada. Se ele não for dar, Ele ganha por aula Porque dada. nem contrato efetivamente ele tem, certo? Se ele der uma aula naquele É. dia, naquele dia ele ganhou lá R$8 para trabalhar. exato. Então, esses professores deveriam ser os primeiros a pegar a bandeira da defesa da profissão professor Interessa a eles e também. da educação pública de qualidade. Então, aí um argumento. Eles deveriam ser o primeiro. Porém, como a gente estava debatendo, parece que alguns professores ainda não conseguiram ter consciência que não existe um salvador da pátria que vai atender os Tá nossos difícil, pedidos. né? Tá difícil. Os nossos pedidos serão conquistados com luta. Eles não entenderam ainda que precisam vir para a luta para isso. E ele aceitar e substituir o professor que está lutando é Sacanagem. É isso que você não queria falar, né? O- É sacanagem fazer isso. É puxar o governo- tapete do efetivo. ele não vai lutar E ainda lasca o outro. e prejudica quem está lutando. E justamente para melhorar também os direitos dele, Exato, que vai melhorar pra todos. ele joga contra. Numa nota do governo do estado aqui, ele está dizendo que as escolas não estão em greve, tá normal, porque tem 9% das escolas paradas. Se for considerar a quantidade de faltas diárias, são 6% Em do média. professorado falta todos os dias. Isso segundo Tá o na governo média. do estado. Então, para ele, essa diferença de 3% Não refresca, não. não caracteriza a greve. E aí tá... Bom, ele vai sempre falar, a menos que é pra esvaziar. Isso não resta a menor dúvida, né? Não, nós tivemos. Falaram que teve emissora de televisão aí Hum. que falou que tinha 800 professores na Paulista. É um absurdo, né? Né? O Como cara que mostra- o 800, cara mostrar a foto... 800 professores ocupa a Avenida Paulista, ocupa Quase inteiro. a Avenida Consolação? A Consolação daqui da Paulista até a República. Tô dizendo como que 800 professores fazem isso? Aí, pra dizer, voltando na questão do O ali, dizer o seguinte, acho que a gente tem que ir lá fazer o exercício de convencimento. Tem que conversar duramente com esse professor categoria O, que se sujeita a entrar na aula do grevista, né? Porque é inaceitável. E outra coisa também, Quase né? que um processo de educação do educador, né? É, exato. E A outra gente- Mas coisa, a luta educa mesmo. Precisamos né? fazer um Sim. intervalo. A gente precisa fazer o intervalo, tá? Só pra fechar aqui agora, que eu vou falar com o Ederaldo, é o seguinte. Justamente essa divisão que o Estado fez na categoria, no professor, né, no magistério, todos os tipos de A a V, né? O que a gente falou aqui a semana passada, é aquela velha história, dividir para conquistar. Não tem novidade nisso, né? Né? Nenhuma. Então, quanto mais dividido tiver, menos eles se entendem e nós ganhamos. Perfeito, Omar. O governo aposta na nossa divisão e a nossa Tá arma ganhando. para contrapor ao governo É justamente o deveria ser contrário. a nossa unidade. A unidade. Unidos somos mais fortes. Muito mais forte. Né? E com essa vamos ao primeiro Vamos intervalo. fazer, né? Vamos tomar uma aguinha, refrescar a goela, né? 6h56, pô, 1 hora direto, Falando. sem intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta. Isso aí. Continue mandando as suas perguntas aí pelo nosso Facebook, Programa E Agora José. Já ou já, pelo gente. próprio chat do Cultura Online, onde nós estamos aqui discutindo. Mandar um abraço para as pessoas que estão aí na discussão, a Patrícia, a Rosângela, a Fabio, o Felipe, a Edna, a Heloídia e por aí vai. Priscila, mandar um abraço para todos vocês que nos acompanham aí. Já já a gente tá de volta. Tá? Não vai embora não.
Estamos de volta, programa E Agora José, domingo, dia 28 de abril de 2013. Hoje entrevistando o professor Ederaldo da POSP. Bom, é isso aí. E pra gente poder continuar, agora tem uma pergunta aqui, que é da nossa amiga Edna, que é de Minas, e ela diz assim: não sei se em São Paulo também é assim, mas em Minas, quando eles fazem greve, o salário é descontado. Repõem as aulas e recebem as aulas dadas, mas fica com as faltas computadas. E o computador mexeu. Ficam com as faltas computadas e para aposentar temos que pagar esses dias novamente. Por isso muitos professores são contra a reposição de aula. Seria trabalhar 2 vezes. Como é que funciona essa questão aqui em São Paulo? O professor que faz greve e repõe. Essa falta da greve continua no prontuário dele e ele vai ter que pagar na aposentadoria ou não? Edna, aqui ainda não tá desse jeito, né? Mas considerando que é Minas Gerais, o governo também é do PSDB, não demora nada para São Paulo copiar, né? Então, nesse sentido ainda aqui tá assim, desconta-se os dias parados, né? O professor que repõe recebe os dias parados e retira as faltas do prontuário. Na última greve, não foram todas as escolas que retiraram, todas as diretorias de ensino que retiraram as faltas. Então tivemos vários casos de professores que teve que ir para a justiça, procurar o jurídico do sindicato para retirar as faltas, e na justiça ganhou, uma vez que ele tinha reposto. Agora é o seguinte, tem um dos e-mails, né, que chegaram pra gente, diz o seguinte: primeiro ele dá as saudações, nosso amigo Hugo, obrigado pela oportunidade de participar, parabéns pelo programa, a gente que agradece, né, o e-mail enviado. Ederaldo, o governador e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo têm dado declarações enfatizando que a nossa greve é pautada por uma agenda político-partidária. Usam isso como trunfo, pois bem sabemos que uma das principais críticas da categoria é que o sindicato está aparelhado pelos partidos políticos. Bem sabemos que a direção majoritária do sindicato pode estar usando o movimento como política partidária, mas quando em 2 assembleias temos a presença de mais de 20 mil professores, a greve e o movimento ficam legitimados e, independentemente do que a diretoria majoritária queira, as esquerdas têm responsabilidade com a categoria de levar a greve às últimas consequências. Não acha? O que o senhor pensa disso? Bom, Hugo, né? Hugo, boa noite. Essa questão partidária é polêmica para Dedéu. Isso aí. Todos nós, né, somos professores, e se participamos do sindicato, somos membros da nossa entidade de classe, e entre nós, grande parte tem suas afinidades políticas partidárias também. Política e ideológica todos têm, sabendo ou não que tem, né? O nosso problema não é com quem sabe a sua posição política e ideológica. Né? O problema nosso são justamente aqueles que não sabem. Que não sabem que os que não sabem. Que ele tem. Que tem, né? Que tem uma posição tem, política. Mas não sabe que tem. Né? Então, evidentemente que no sindicato, um lugar de embate da luta de classes, né? É um local, então, também que essas representações políticas partidárias se fazem presente. E alguém querer, no meio do processo, tirar vantagem disso, também é possível. Mas, concretamente, a resposta está dada por você mesmo, viu, Hugo? Que a questão é a seguinte: foram mais de 20 mil professores nas ruas, em 2 assembleias. É a categoria dizendo para o governo que ela não tem acordo com a política que ele está implementando. Olha só, nós temos que entender o seguinte: existe um governo, e esse governo, ele não é tirado do além também não. Ele é tirado de um partido político.
Geraldo Alckmin representa a política que o PSDB Exato. defende, né? Ele foi o cara que o PSDB escolheu Pra comandar. para implementar a política que o partido defende, Exato. né? Então, do ponto de vista nosso, como trabalhadores da educação, evidentemente que a gente olha para o governo como nosso patrão. Se a gente trabalhasse numa fábrica ou em outro lugar, ou numa escola privada, Sim. o patrão seria outro, né? Então, quando a gente olha para o governo, né, a gente está debatendo com o nosso patrão. E o nosso patrão tem precarizado as condições de trabalho, tem destruído a profissão e destruiu o nosso plano de carreira. Aliás, que nem tem. Então, o que tem aí é um arremedo agora, né? É um arremedo. Aquilo ali É. é brincadeira. Derrubou a qualidade da educação a tal ponto, né, que não faz, a juventude não está tirando proveito de estar na escola. Isso também faz parte da política do neoliberalismo. E tudo empurrar isso pra- tem pra escola intencionalidade. particular, né? E tudo isso tem intencionalidade. Então, qual é a resposta que a gente deve dar para o professor que vem com esse debate que é um embate político partidário? Não, aqui é o seguinte: há 20 anos atrás a educação estava melhor. Estava melhor do ponto de vista dos alunos e estava melhor do ponto de vista dos profissionais da educação, né? Essa é a resposta. Nós estamos defendendo a nossa profissão e estamos defendendo a escola pública. E digo mais, viu, o Mariva e aos ouvintes. Hoje, eu não tenho dado percentualmente falando, mas a convicção de que a maioria gigantesca dos profissionais da educação são oriundos da escola pública, né? É raro hoje você encontrar um professor que teve a sua formação básica na rede particular, né? A maioria dos professores da escola, que são professores da escola pública, são originários da escola pública mesmo. Então, defender a escola pública é defender Mais que um onde dever. nós estudamos É. e aonde De onde estudam, viemos. de onde viemos e onde estudam os filhos e as filhas dos trabalhadores. Isso é verdade. Entendeu? Então, o nosso comprometimento com a escola pública tem origem e tem o porquê de um futuro nisso, né? Agora, fora isso, escolhemos isso como profissão. Vamos trabalhar até a nossa aposentadoria nela. Então, um motivo para estar defendendo. E, inclusive, depois de aposentado, No final, a lutando, gente né? continua dependendo É, do salário e do aposentado, né? das condições do Que, aliás, de quem diga-se tá de nativo. passagem, né? Professor, ele termina a carreira dele, sai com uma mão na frente e outra atrás. E quantos professores têm que voltar para É, a sala de aula porque, porque senão não consegue se sobreviver. manter. E ultimamente tivemos um caso mais grave ainda, né? Estamos vivendo um caso mais grave. Os professores que estão sendo desaposentados. É, tem. Já ouviram falar desses casos? Tem. Já. Professores que deu tempo de serviço, fizeram a liquidação do tempo, se aposentaram e agora o Estado chama porque há anos atrás ele tirou uma licença saúde e ele tem que voltar Vai ter que agora pagar. para pagar a Paga licença. esse negócio. Tivemos um caso de uma professora que voltou, né, foi desaposentada 3 meses depois que ela voltou, faleceu na escola, Dentro da escola. dentro da escola trabalhando. Brincadeira, né? Absurdo, absurdo. São Ah. coisas que não dá pra entender, não. Ainda nas perguntas do Hugo, que eu preciso localizar, tá aqui. Ele tá falando aqui que tem subsedes da POSP planejando ocupação nas diretorias de ensino. Tá sabendo de alguma coisa disso? Isso é uma posição mais... Não foi uma deliberação votada na Assembleia, mas pode ser uma questão que na região, né, você pode estar tendo um dirigente Isso é um problema que regional. regional, então. né, você está tendo um dirigente que está sendo mais intransigente, né, como eu disse, que está querendo
mandar mais do que o rei, Uhum. né? Uhum. Então lá eles estão tendo uma reação a ponto de exigir que o dirigente e a própria Secretaria da Educação volte a atenção para os problemas. Eu diria o seguinte: nós estamos tendo caso pro estado todo aí de violência nas escolas, né? Inclusive aqui em Guarulhos, daqui a pouco eu comento também, tivemos 2 casos muito graves, né? Vamos pegar o caso lá da região de São Carlos, lá da professora Tá. assassinada. Isso. É necessário que os professores da região, né, manifestem a indignação deles com tal ato de violência. Sem dúvida. Não dá para se calar, né, diante de uma atrocidade dessa, que é um aluno entrar dentro da escola, E fazer esfaquear uma É. professora, levar ela à morte, né, e os professores, de alguma forma, têm que mostrar a indignação deles, né? E não vai ter saída se a gente ficar no canto lamentando e chorando. A saída é nos unirmos e ir para a rua e demonstrar Estamos a nossa indignados, né? A violência hoje em dia nas escolas está, pelo menos aquelas escolas mais afastadas e em locais mais perigosos, digamos assim, a gente tem visto aí coisas que, né, chocam mesmo, realmente chocam, né? Em Guarulhos, então, tivemos 2 casos aqui gravíssimos. Um na região do Tabuão, Praça 8, né? Uma professora foi espancada pelo pai, pela mãe e pela avó de uma aluna. Olha só. Ajuntaram em 3 e espancaram a professora, É. né? Tiveram que pegar a professora, pôr num carro e levar para o hospital, né? Outro caso tão grave quanto foi o que aconteceu com o diretor de uma escola ali no Pimentas, né? Ele foi retirar um aluno que era estranho Da sala. à unidade, Aham. né? Tinha entrado de forma imprópria dentro da unidade para fazer coisas impróprias. Aham. E o diretor foi tirar ele, houve uma convulsão, fizeram um bolo, aí juntaram lá uns 12, 15 alunos, e chutes e pontapés e socos no diretor da escola. Praticamente um linchamento do diretor. Esse caso que você citou, você falou... Desculpa, eu tô meio desligado porque eu também tô com ouvinte aqui, tá? Você tá falando dos casos de violência, você citou uma escola perto da Praça 8, em Aham. Guarulhos. Você citou o nome da escola ou não? Não. Tá. Não, porque se você tivesse citado eu ia falar, mas já que você não citou. E tem um colega de lá que disse que esse professor, ele foi ao médico e o médico disse que esse arranhão não era passível de licença. Não deram nenhum afastamento pro professor. O camarada teve que continuar trabalhando normalmente. Apanhou do aluno e teve que continuar trabalhando normalmente. E realmente ela foi espancada. Então, E realmente ela foi espancada e não deram afastamento pra ela. Acho complicado isso, né? Oh. E aí, cadê o boletim de ocorrência? Exato. Cadê? Joga a meleca Corpo no de ventilador, delito. bicho. Pra que serve então o Estatuto da Criança e do Adolescente? Pra que serve o Código Penal? Pra que serve o desacato a funcionário público? É. Pra que serve a legislação? Então, o que eu tô dizendo é justamente isso, que, olha só, ou os professores se unem e reagem contra todo esse conjunto, e dentro desse conjunto que a gente tá falando, a violência na escola é um dos itens, Exato. ou a tendência é piorar. Veja só, E Os ninguém vai conseguir professores. dar aula mais, né? Ninguém consegue. eles vão ter que aprender a ser solidário, nem se for na marra. É verdade. Porque até quando você vai assistir o colega seu Tomando bolacha, né? tomando bolacha, sendo espancado E e você você- não reagir? Você vai sem esperar fazer acontecer nada. com você? É. Vai ficar Mas esperando? o brasileiro tem essa mania, né, Deraldo? Enquanto não é, né, a água não bate no traseiro dele, ele não se mexe. Enquanto é no traseiro do vizinho, não tem Ó, problema, tem um né? outro caso aqui. Né, alunos da minha escola pularam um muro e assaltaram um ônibus e em seguida voltaram para a sala de aula. Olha só. Eu vi e fiquei com medo de apontar os delinquentes.
Até acho Compreensível, né? não é, Lógico. que você está correto e ficar preocupado. Ela, não sei se é ele, né, que está na ano fazendo a pergunta, né? Tá correto ficar preocupado. Nossa, não sabe o que vai acontecer. Você deve procurar resguardar a sua pessoa, porque da mesma forma que o Estado se omite e não consegue garantir o combate à violência, A ele sua também segurança- não vai garantir a sua segurança. Não vai mesmo. Se você se expor. Então, não acho que você está errado em se proteger, não. Aquele projeto de ter a presença da polícia militar dentro da escola, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, porque como é que você vai combater como é que você vai dar proteção pro professor sem a presença da polícia? Ivan, esse debate tá vivo, tá voltando, né? Dentro do sindicato mesmo tem posições que acham que tem que abrir o debate da ronda escolar. Né? Isso é ronda escolar também, é pra inglês ver, né? Ah, ronda escola, uma viatura para 30 escola? É brincadeira, né? Eu pessoalmente Não. não gostaria de ter a polícia militar dentro da unidade escolar. Acho que a nossa luta é para recuperar a escola como um Não é espaço. transformar a escola numa fundação casa, né? Eu tenho um problema hoje já com o desenho, com a arquitetura da escola. Hoje as escolas em gerais, elas estão cheias de grades e tela. Tem escola que parece uma prisão mesmo. Já lembram um É presídio. Lembra? triste isso, é triste isso. Entendeu? Você Na tem verdade, que tirar teatro da deveria- escola, porque de fora jogam pedra, Exato. a pedra acerta o vidro, machuca E um levanta aluno. cada vez mais os muros da escola. É triste isso. A arquitetura da escola já Na está nossa querendo escola, lembrar. por exemplo, a gente está discutindo o fato de derrubar os muros em volta da escola. Você sabe que eu sou professor do Homero, né? Lá tudo é murado, Hoje todas são, na né? verdade. Lá é tudo murado. Mas a discussão sou- entre os professores é derrubar o muro. Eu sou Botar muito gradil, simpático com essa ideia. gradil deixa tudo aberto, para todo Eu mundo sou ver. muito simpático com essa ideia. Fica muito mais bonito e Agora- ver o que está acontecendo. Evidentemente que num movimento agora abrupto disso, a consequência seria também brutal. Porque você tem que operar nas coisas que acontecem fora da escola, né? É todo Pra um você poder fazer contexto, isso. né? Todo um contexto. Não Que- é uma coisa isolada. O que Não tá é a acontecendo dentro da escola. O que está acontecendo É a dentro da escola está acontecendo lá na sociedade. É sociedade. fora. Exato. É a comunidade. O que acontece na comunidade do lado de fora também acontece dentro da escola. Então levar a polícia para dentro da escola seria É admitir a incompetência, e nos da condenar. escola. Mas seria uma medida emergencial, Isso, porque a gente emergencial precisa fica de uma medida, a gente precisa provisório de e alguma... definitivo, é o que vai ser. Então, mas a gente precisa de alguma coisa para agora e alguma coisa que realmente funcione a médio e longo prazo. O nosso problema é agora. O nosso problema é chegar amanhã às 7 horas da manhã na escola. Mas não é a polícia e que ver vai a resolver. escola toda. Sabe por que não vai resolver? Porque eles são menores. Eles não podem pôr a mão naquele infeliz. Então, mas Aí olha o seu governador já apresentou o projeto pra Aí pode. diminuir. Aí pode. Então, para Entende? dizer é o seguinte, ó. Olha só, desculpa, tem uma opinião aqui. Aliás, mandar um abraço pro nosso amigo, o Edésio. Ô, Edésio, né? um abraço. O Edésio, que ajuda a divulgar o livro Professor Não É Educador. Você pode procurar aí no Google, Professor Não É Educador. Tem umas ideias muito bacanas sobre esse livro, né? Aliás, até seria legal depois compartilhar. E ele diz o seguinte: onde tem aglomeração de pessoas, precisa ter sistema de segurança. Guarda faz parte disso. Não podemos contar que todos são bem educados, por isso deve ter um sistema de segurança, ainda mais onde tem adolescentes e jovens. Diretores com formação para serem administradores reduziria muito a violência nas escolas. Bom, com questão a diretor ter uma formação em administrador, eu acho Gestão que pública, aí já está um pouco mais além, porque eu acho que a questão da segurança, ela está além da direção, é um fator externo que eclode dentro da escola. Ele vai explodir lá dentro. Sim. No próprio livro do Professor Não É Educador, tem um capítulo lá, tá aqui por cima.
tem um capítulo lá que ele fala sobre essa questão do uso das drogas dentro da escola. Né? Ele conta um fato sobre a questão do uso das drogas dentro da escola. Numa reunião de pais, os pais cobram o diretor sobre qual postura que a direção vai tomar, e o diretor vira e fala: olha, a postura que eu tenho não é com dinheiro da escola que o seu filho compra maconha. Não é com dinheiro da PM que o teu filho compra baseado. Eu não tenho poder de polícia. Exato. O que eu faço com o consumo de drogas dentro da escola? O policial, quando ele entra dentro da escola, ele não pode sair abordando a torta e a direita. Não. É complicado. Não pode, não. Tem uma série de coisas. Muita gente se vale disso para traficar dentro da escola. É o local mais seguro que tem. Então, olha só. O que a gente tem assistido aí? Os muros da escola ficando cada vez mais altos, aumentando as grades dentro da escola, aumentando o número de câmeras dentro das escolas. Sim, um Big Brother. E a violência crescendo. Vocês perceberam? Porque o ataque não está sendo no cerne da questão. Você não tá são atitudes paliativas. Entendeu? É a mesma coisa de você ficar criando presídios e não fazer parar de nascer bandido. Entendeu? Não vai resolver nada. Se você continua gerando os motivos da criminalidade, né? Pode continuar construindo presídios. Não vai mudar nada. Você sempre vai ter. Vai aumentar. Agora, você tem que atacar a origem. Exato. Né? Então essa questão da escola, tem que parar essa farsa que é hoje a presença dos pais dentro da escola. Tem que virar alguma coisa mais real, mais verdadeira. Entendeu? A gente sabe que eles não vão. Então, né? Eles não vão. Reunião de pais. Só vão os pais daqueles alunos que não precisavam ir. Que os sabe que precisam, é não vão. Né? Que sabe que o filho é bom, esses não. Né? Então, o que acontece? Trazer os pais efetivamente para participar da escola, da vida escolar, não só do filho, mas da vida escolar. Da escola em si. Mas para isso você teria que preparar tanto a gestão quanto os professores também. Porque eles também não estão preparados para receber a comunidade. Para receber o pai dentro da escola. Dentro da escola, exato. Correto? Então, teria que se repensar, então, todo esse conjunto de relações. E porque só pode ir colocando câmeras, aumentar muro, eles inventam uma forma. Por aí que a gente fala, a gente sempre tem comentado aqui, né, eu e o Guedes, que o buraco é muito maior do que a gente imagina. Muito maior. Porque não é só a educação, né? Enquanto escola, enquanto Secretaria de Estado. Não, é todo um conjunto de política. São as políticas de segurança, são as políticas de saúde, são as políticas da educação, claro. Então, eu fui criado. De meio ambiente, de tudo. Eu fui criado ainda com naquela formação assim, ó. Estuda pra ser alguém na vida. Não leu o pau comeu, é essa que você quer dizer. Estuda pra ser alguém na vida, meus pais diziam. E tinha essa questão concreta da advertência do pai e da mãe ser dura, né? Eu que digo. Hoje os pais deixam fazer. Olha só, é a questão que está avançando. Isso são avanços. Mas só que eu digo assim, ó. Você pegou o jovem, ele não pode mais trabalhar agora. Eu comecei sim. Meu primeiro registro em carteira, eu não tinha 14 anos completo. Eu tinha 14. Eu não tinha nem 14 anos completo. Hoje não pode, só com 16. Trabalho desde os 12. Né? Agora é mínimo 16, ele pode votar, ele pode votar, pode escolher o destino do país, mas não pode ser preso. Não, mas é aí que eu digo assim, ó. E não pode trabalhar, certo? Ele não pode trabalhar. Mas eu considero isso um avanço na sociedade. Qual é o problema? Eu não quero que o moleque volte a trabalhar até com os 14 anos. Eu queria que ele não precisava trabalhar até os 18, até ele chegar na universidade, ou até sair da universidade. Porque isso eu considero avanço. Agora, o que eu não posso é falar assim, ó, você não vai trabalhar e você não vai fazer nada. Vai ficar em casa só assistindo filme, ou na rua andando. Ou ele fica em casa, não é assistindo filme, que aí é até cultura. Mas ele fica em casa no quê? Videogame. Quando ele não tá no videogame, ele vai pra rua. E na rua, ele só vai aprender coisa boa. De tudo. Principalmente o que não deve, né? Principalmente de tudo.
É verdade. Entendeu? Então, se você, aquilo que for avanço, não for na outra mão, não for acompanhado com outros avanços, Agora, você joga os jovens à mercê. voltando aqui, puxando o leme do nosso barco mais pro nosso objetivo, que era a greve, o contexto todo dessa situação que o professor vive atualmente, e que ele precisa fazer greve para fazer valer seus direitos, senão não tem jeito, e passa justamente pelo contexto familiar também, né? Dos alunos, como você disse, 2 olhares, o do professor e dos alunos, e eu diria um terceiro olhar do governo. Nós temos 3 pontos de vista: do governo, do professor e da família, digamos assim, vai, o aluno e os pais. Fala alto. Né? E o que a gente vê é que é todo um contexto. Por quê? A família vai mal, transfere para a escola, o professor vai mal, transfere para o governo, que não quer saber de nada, e retorna para a família. E nós estamos virando que nem cachorro em volta do rabo, né? E não saímos desse marasmo. E que qualidade se espera disso tudo? Né? E por que nós temos que trabalhar? Por que o professor tem que aguentar essa porcaria de política partidária dentro da educação, ou da segurança, ou da saúde, que na minha opinião deveriam ser apartidárias? Você tem que ver a necessidade do povo. A gente diz assim, né? Algumas coisas, saúde, educação, segurança, questão habitacional, tudo isso não deveria ser política de governo. Deveria ser política de Estado. Estado, a coisa tem que funcionar em função Agora, do povo. É que não dá pra gente trabalhar com isso também de forma superficial. Porque o Estado, ele está a serviço de alguém também. Esse é o problema, né? Esse é o problema. O ocupante do Estado, ele é só o gerente de plantão. Ele é o gerente de plantão. O Estado é uma máquina que funciona tendo em vista os interesses de uma determinada classe. Um determinado grupo, de né? um determinado grupo que controla a sociedade toda. Que é aquele que mantém, que tem o dinheiro na mão. Então, né? Tudo isso que a gente está se queixando. mantém a máquina, né? Tudo isso que a gente está se queixando aqui, tem alguém do outro lado olhando e achando que está funcionando muito bem. Sim, claro. É o interesse dele, né? O interesse dele tá bom. O interesse dele tá ótimo. O filho dele não estuda na escola. Nem nunca vai estudar. Deve estar lá em Harvard, né? Algum lugar o filho assim. Dele não estuda na escola. Né? Na faculdade particular nem pensar. O filho dele não tá à mercê ali do traficante na esquina. De repente é o próprio, né? Vai saber. Tem um comentário aqui, né, falando, olha, o meu aluno sempre me lembra, para que estudar? Basta estar em sala. A reprovação indicava a precariedade da educação, com a progressão continuada, maqueia essa precariedade, que não quer dizer que não exista. Eu vou só fazer uma correção aí nessa palavra progressão continuada. Nós não temos no Brasil o sistema de progressão continuada. Nós temos um sistema de aprovação automática. Por mais que queira o governo dizer que seja programação. São coisas diferentes. Vem discutir pedagogicamente. Eu sou a favor da progressão continuada nos moldes filosóficos e psicológicos que ele foi criado. Sim. Agora, do jeito que ele está... Foi implantado aqui? Não. Do jeito isso que não ele está, não. Para criar números? Não é progressão apenas continuada. Isso é aprovação automática. Sem se importar com a qualidade que está lá, né? O governo, num movimento rápido, para tentar igualar idade e série... e fez isso, exato. Ele implementou isso a toque de caixa e... Agora ele devia ter a seriedade suficiente para retornar, já que agora já parece que equilibrou um pouco, né? Agora tá praticamente... Então volta, né? Tá com mais de 90%. Mais de 90%, já é regularizado a idade e série, né? Mas, agora feito isso, e ele percebendo que... E tá correto o que tá dizendo aí. Porque, ó, hoje, o parâmetro para decidir se o aluno vai passar ou não é a frequência, não é a aprendizagem. Exato. Não é aprendizagem. Aí você vem com o IDESP, né? Então, que tem o famoso fator de fluxo ali, que nada mais é do que isso. Nem você, Omar, nem o Ivan, nem eu e os professores hoje não debate mais que é a reprovação pela reprovação. Ninguém quer reprovar aluno. Todo mundo entende que se você tiver um processo contínuo de aprendizagem, é melhor
né? Mas não, Só que não é o que acontece. não é o que tá tendo. Devido à estrutura que nós temos, não é o que acontece. Que nós E temos não há outra- cobrança também. Ah, Por mais que você queira cobrar, os pais não participam desse processo. nós estamos- Não adianta nada. outra observação aqui do Edésio. O ensino no futuro não deve ficar sob responsabilidade dos políticos. Não dá para mudar de 4 em 4 anos. O ensino deve ser Isso aqui não pensado pode ser no político horizonte partidário. de 20 ou 30 anos. O Estado só paga e cobra resultados. Mas o ensino deve ser gerido por pessoas que entendam do ensino. Sim. Tipo Gustavo Yoshi. Gustavo Yoshi. Não vou nem te falar. Não. Ele adora o Gustavo Yoshi. Não, ele e Fruta. o Jimmy Stein. Pode vir, os dois estão convidados a vir aqui. Ele e o Jimmy Stein, pelo amor de É o Deus. seguinte, esse deveria ser o plano decenal de educação. Deveria. Esse deveria ser a carta da Deveria. educação a longo prazo. Porque aí ela se torna apartidária, se torna uma política pública para a educação a longo prazo. Mas que não Bicho. seja igual ao PNE, né? Então. O Plano Nacional de Educação Daqui a pouco chega de em 2020 e nós não temos nada de ainda. 2001 a 2010 foi um fracasso. 200 e tantas metas. Sim, é Nada impraticável. não foi Impraticável. cumprido. Aí, segundo Plano Nacional de Educação, 2011 a 2020. A gente já tá em Tá enrolado, metade de o negócio não 2013 e não foi aprovado ainda, pô. Não vai pra frente nem pra trás, o negócio tá lá. Olha só o que acontece. Em meados dos anos 90, nos Estados Unidos, começou a implementar uma política, principalmente em Nova York, que era a política baseada na meritocracia. O Nova York é o nosso herói, né? É. Nosso herói. Essa idade Aí o que é herói. acontece? Ah, Nosso vamos dar um modelo. bônus, Aí vamos veio dar a um... ideia Começou lá, mas lá já Perfeito. acabou também, melhoria pô. salarial Perfeito. pro professor que apresentar produtividade. Exato. Criaram lá fórmulas de medir produtividade com avaliações externas, com Isso, frequência igualzinho. de professor, Menos etc. o fluxo que nós temos aqui. Começaram. 10 anos depois foram avaliar. Não É. funcionou. Não Não funcionou. adiantou nada. Há A gente uns já três- leu aqui isso aí, já Então, discutimos. há uns 3 anos atrás, estão retirando esses mecanismos por conta que eles não deram os esperados. resultados Isso esperados. lá. Lá. Porque aqui Aqui tá eles estão começando. valorizando. Aqui estão começando a implementar Pra saber que não vai funcionar. e não vai funcionar, que já tá... Mas, Você consegue entender um negócio desse? Quem consegue, né? e os nossos professores não tomam ciência disso, Isso. né? E estão indo lá fazendo prova de mérito, né? Pensando que isso é política salarial. Vão lá, ajudam. Verdade tem que ser dita. Aham. Tem professores que ajudam a maquiar dados Tem. de Sareb, não sei o que, para Tem. melhorar. Tem o IDESP. imagina. Não, é você que tá falando isso. Nós não sabemos. Não, você que falou. Vereador, nós escrevemos em novembro do ano Imagina, passado. né? Novembro do ano passado, nós escrevemos um artigo que se chama Saresp, Indicador de Qualidade ou Paranoia Pedagógica. Tem dois, né? 2 artigos. Precisamos pensar Em no terceiro. fevereiro, em março desse ano, na época de sair o famoso Subornos, É, o suborno. nós escrevemos Saresp, Indicador de Qualidade ou Paranoia Pedagógica, parte 2, em que a gente fala justamente sobre esses números que são supostamente maquiados. E a gente comemora décimos, né? O engraçado é isso, porque Não. numa nota que vai de 0 a 10, uma escola que sai de 0,8 para ir para 0,82, O salta-se Estado, o seu rojões, Estado diz que houve comemora-se. progresso. É. Né? Quer dizer, Não. E- não deixou de ter, mas pífio, né? Então, é o que a gente está dizendo. Primeiro que a gente sabe que não é uma medição precisa, vamos dizer assim. É. Ela é muito subjetiva. É, tá, que a gente sabe como é produzido. E ninguém é avaliado por conta de uma prova que você fez. Você fez uma prova num dia que você não estava bem. É, exatamente. você produz um resultado. Vai contra toda a teoria que a gente conhece da avaliação, né? Que é pontual. É uma coisa E nós pontual. não usamos com os nossos alunos porque nós Exato. achamos É. que é uma forma adequada É de se incrível, avaliar. Né? Mas nós estamos sujeitos a essa né? avaliação. Exatamente a mesma, né? E externamente Com os bem. alunos não pode, mas conosco pode. Pode. É. Então, os professores têm que reagir nesse sentido, de não aceitar a implementação disso. Porque isso, acima de tudo, é a destruição
da nossa profissão. Então, a gente já cansou de falar que ninguém, eu pelo menos, eu não quero bônus, eu quero salário. Eu não quero aquelas gratificações, um monte de gratificações. Pô, para com isso, caramba. Bota isso no salário e fala, esse é seu salário. Vamos brigar em cima disso agora. Para com isso. Aquela mente do mal que eu me referi lá no começo, né? Diabólica. Mente diabólica. Ela que conseguiu criar uma situação que levou o professorado a um nível de endividamento, cartão de crédito, cheque especial, Desconto em folha, né? Desconto em folha, consignado. Eu que o diga. Tá todo mundo endividado de uma forma ou de outra. Nos próximos 3 anos Ou eu não aquele posso carnezão de 1 ter quilo. uma dor de barriga que não dá pra comprar o papel higiênico a mais. Aquele carnezão de 1 quilo lá de 60 vezes, né? Pra pagar o carrinho velho lá que o cara comprou, etc e tal. E endividou a categoria de tal forma que um dos Fica preso no sistema, né? Você fica preso ao sistema que eu quero falar. sem condições de É disso que eu sair. quero falar, né? Então hoje o que acontece? Tem professor que ele olha pra greve e fala assim: eu Tô não lascado. posso perder um dia de Não posso, salário, posso perder essa boquinha. porque o tanto que eu tô devendo, eu não posso ficar aí, Tem esse perder detalhe. um dia de salário. Aí, nesse caso, o medo é da perca salarial. Aí, eu penso, ele não entende que ele está endividado justamente por conta da falta de luta por melhores salários. Se ele tivesse, ao invés de correr atrás de bônus e correr atrás de política de mérito, tivesse feito a luta por valorização do magistério, por valorização da profissão e por um salário digno e justo, ele não estava na situação de endividamento que É tá, verdade. né? E digo mais, o governo, ele sabe melhor do que nós como que a categoria está endividada, Sim. Sim, não é Lógico. bobo. né? Ele sabe melhor do que Tem nós. tudo na mão, né? Tem tudo Ele na tem mão. os dados todinho, né? Quem está no consignado, então ele sabe número por número É. de quantos professores estão endividados. E não são No poucos, não. consignado. Não são poucos, não. E não são poucos, não. Bom, vamos lá. Então, retoma pra gente aqui, nós temos 15 minutos só agora de programa. Retoma pra gente a pauta dessa greve. O que efetivamente essa greve está lutando contra o quê? Eu queria levantar uma outra polêmica, né? Mas vai ficar para uma outra oportunidade. Mas a pauta do sindicato, o que está sendo discutido, né? A comissão paritária, que eu não vi nenhuma Até agora nada, né? novidade, né, em cima disso. Então, a primeira questão é a reposição salarial de 36,7% que não foi feita. Por quê? Nós entendemos que esse parcelamento que ele fez acaba repondo Sim. mais ou menos a inflação corrente. E a negociação com o Estado, como é que tá? Ele já sinalizou de alguma forma? Nós, então, tivemos reunião na quinta-feira com a Secretaria da Educação, né? Ele entrou basicamente em 3 pontos, que foi a questão salarial. O secretário falou que isso não é com ele. O secretário da Educação falou que isso não é com de ele. fato. Que isso é com a Secretaria Ele de pode Gestão. até querer pagar, De mas fato, por mais que o Herman tenha feito o que ele fez na Unesp, que o povo gosta muito dele, E ele valoria-se muito disso. sim, porque o cara foi um bom reitor na Unesp. Só que, infelizmente, no Estado, ele tem que isso- obedecer o exato. partido político, ele tem que obedecer isso me lembra o senador Cristóvão, que foi do MEC. Ministro né? da Educação. Quando ele falou que ia dar aumento para os professores, o que aconteceu? Foi demitido por telefone. O telefone, tchau, foi um prazer. Ele falou que isso é da Secretaria de Gestão e que no entendimento dele, esse aumento que está sendo dado está dentro do marco do possível. Então logo ele não sinaliza com nada. E nossa reivindicação é a reposição de 36,7%, que não é a reposição dos últimos 18 anos. Porque a rigor a gente deveria estar pedindo para esse governo Muito mais. muito 40 mais. e tantos. Como ele está aí há 18 anos, ele deveria dar conta do achatamento salarial que nós tivemos durante esse período. Me parece que dá 44 e alguma coisa. Agora se eu não você tenho o repor índice. tudo, É. né? Desse período todo aqui É. de mente. Se não estiver falando bobagem, né? Não sei. Não lembro agora. A outra questão, além da reposição salarial, a questão das condições de trabalho.
efetivamente, em sala de aula, é o professor com giz Não tem, e com a saliva. não tem outro O jeito. governo pode mostrar na televisão qualquer coisa, né? Mas lá é isso aí. Na sala de aula, Nu e cru. É, Os é a alunos- garganta do professor, o giz e a lousa. é a lousa. Não tem outro. Os pais podem perguntar para os seus filhos, os filhos deles Direto sabem isso. e os professores sabem. Não tem computador na sala de aula, Tem não nada. tem lousa Mas nem o branca. acessa, famoso acessa, funciona direito. Funciona. Não tem lousa branca lá pra... Não, lousa digital também não, como foi falado uma lousa época, digital, né? nem pensar. Nem pensar. né? A história de 2 professores por sala, Sim. porque agora tem lá o professor auxiliar, também é uma coisa, é um arremedo de qualquer coisa. Agora voltou o PA, né? Voltou, voltou o PA. tá sendo contratados agora aí, né? Mas é para algumas disciplinas aí que funciona, É português, né? Português e matemática só. e funciona com 2 aulas só, né? É, 2 aulas. Então essa questão das condições de trabalho, que vai disso, que vai A carreira, né? da plano de sala de carreira aula também, ainda nós- superlotada. É. né? Foi o Geraldo Alckmin que vetou o projeto de lei de no máximo 35 alunos por sala. Foi aprovado na Alesp e ele vetou no outro mandato dele. Ele prefere inchar a sala do que construir mais escolas, né? E aí, Aí que cobra é a qualidade complicado. E cobra a qualidade. dos professores sem dar condições. E o plano de carreira tem alguma novidade? Porque Então, né, tem lá A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, Nossa, 3, aquilo é um rolo, 4 D. E aí você precisa demorar 4 Nível anos. 2, pra você nível 1, poder nível estudar. 3, sufixo A, Você só B, pode C, D. evoluir de 4 em 4 anos. É um cara. O cara que estuda não é valorizado, o cara Exato. que escreve não é valorizado, o cara, né? E quando vem o aumento, vem centavos no plano de carreira. Eu lembro que uma das pautas da comissão paritária era sobre o plano de carreira, né? Que então, aí tá na alçada do seu secretário. teve reuniões da chamada aí comissão paritária, né, que é a comissão que debate o plano de carreira. Reúne a PASE, a FUSE. FUSE, o DEMO, a POSP e governo. As coisas do demo. Mas efetivamente não avançou em nada e não traz novidades. Isso que está sendo gestado como novo plano de carreira. Por mais que mude essa questão de evolução e faixas e níveis, na vida real nossa, Não como muda professor, nada. não Sim, vai mudar no nada. concreto mesmo. No não vai concreto, mudar. muito pouco. né? Então, mas é importante ainda da nossa pauta de reivindicação a nossa luta pelo fim da categoria O e a estabilidade para todos os professores. Não seria interessante apenas o seguinte: efetivos e temporários? Acabou. Acho que A gente vem Acabou. discutindo aqui, até queria discutir isso com mais tempo, né? Mas a gente vem conversando Para aqui. com esse negócio V, A, Olha, B, C, D, é o G, seguinte, H, F, V. Ou o camarada é estatutário, presta não é. concurso e é efetivo dentro do Estatuto do Magistério, ou ele é temporário. Independente de ser UFA, Não F, importa, não teria L, teria V. divisão. só que é o seguinte, se é temporário, então você tem contrato em CLT. carteira. Assinado, CLT. carteira assinada. CLT. CLT. Fundo de Garantia Escambau. Aliás, eu vou dizer Prefiro que CLT. ao invés de Prefiro eu ser- CLT do que ser estatutário. Ao invés de eu Depois de ser 25 efetivo, anos você sai com um dinheirinho na mão, né? pelo menos eu tenho um fundo de garantia, É. eu posso dar de entrada num apartamento, numa casa. Como professor já não CLT. tem E nada. eventualmente você teria o seguro-desemprego ainda. Exatamente, Também. exatamente. Não Coisa deu que, nada. coisa que o tem efetivo nada. não tem. Não tem nada. Eu não vejo muita vantagem em ser professor efetivo. Nenhuma. A única vantagem que tem A única vantagem é da ter escolha. aula. É da escolha. É a É escolha. escolha, você sempre vai ter a Você sua. tem uma- E olha, do jeito que tá, nem sempre na sede, né? Não, não. Você A tem que única- sair caçando por aí. Tá aí, só para lembrar o seguinte: esse projeto de ensino médio integral que ele está querendo implementar, né, vem justamente que esse Os ataque. professores vão ficar adidos, né? Eles são removidos ex officio. Então você vai pra Então, qualquer canto, né? Todos os cargos daquela unidade. A escola é extinta, bem da verdade. Aquela unidade escolar é extinta. Todos os cargos são retirados de diretor, Tudo. de secretário. Todos os cargos são retirados daquela escola. E aí eles voltam como contratados para aquela unidade escolar para um projeto.
E como contratado para esse projeto, é uma regulamentação diferenciada. Então, números de falta, números de não sei do que, Tudo diferente. é tudo diferente. E você pode ser cessado A qualquer a momento. qualquer tempo. Então, você falou que dá aula no Protero, certo? Não, Homero. No Homero. Então, vamos supor que o Homero virasse uma escola de tempo integral. Todos os cargos do Homero seriam transferidos para aquelas escolas Da região. da região. Cerqueira, Rebolim, Fanuc, enfim. Conselheiro. Todos os cargos seriam Distribuído. distribuídos. Não ficaria nenhum cargo no Homero. Aí abriria um processo de contratação no E Homero você participaria, poderia participar. e você poderia Com os demais. Aí, se o seu perfil preenchesse as necessidades do projeto, você seria contratado. Inclusive o diretor também estaria subordinado a isso, né? E você tendo alguma divergência dentro do projeto, o diretor poderia te cessar e você iria lá para aquela escola onde o seu cargo Foi foi mandado. removido. Isso para o efetivo. Os Porque demais estão no sal. Os demais... Os demais estavam tudo no sal. Então, esse projeto Com de uma ensino mão na médio, frente e outra atrás. Literalmente. esse projeto de ensino médio tem que ser bem explicado para os A professores. coisa não é tão bonitinha assim, porque né? eles ficam passando um melzinho aí dizendo que vai pagar 50%. A mais, vai, não, dedicação exclusiva, vai. 25%. Pra quem ficar, né? Pra quem ficar, né? Então tem que ser bem explicado, porque é mais um ataque, né? Então um outro ataque aí que já está anunciado também é a privatização do Hospital do Servidor, né? Existe um projeto aí para Isso não poderia entregar acontecer mesmo. a iniciativa privada o Hospital do Servidor. Bom, esse é neoliberalismo puro. Tudo Na que a gente- desobrigação, está desobrigando o Estado de tudo. Pronto. E o dinheiro que o Estado arrecada serviria para cobrir esse pessoal, né, de fora. E aí para honrar suas dívidas com o sistema financeiro. É. A Já gente- pensou, né? Quando a gente fala de neoliberalismo, é bom que a gente está comentando, e os exemplos Mostra. insistem em aparecer, né? Então a Demonstra, privatização do Hospital do Servidor é mais um exemplo da presença do neoliberalismo. Como a gente fala em matemática, como queríamos demonstrar, né? CQD. Essa semana, então, não houve acordo entre sindicato e governo. Tá. Acho que Aí a assembleia da sexta-feira decidiu-se que a greve continua. Continua. Próxima reunião entre sindicato e governo é não está agendada ainda, mas a próxima assembleia está marcada para sexta-feira às 14 sexta-feira horas, agora lá no Vão Livre do do MASP. MASP. Né? Acho que não terminamos o raciocínio anteriormente. Que foi Não, até porque a gente É. tem 4 minutos e Já acabou. a gente começa a falar, bicho. Vai longe. Hoje vai até Vambora. às 10, né? Vambora. Em relação ao salário, foi o que eu comentei, né? Aham. E o outro tema que ele abordou foi a questão do categoria O, Ok. que ele falou que também que ele não vê como agora imediatamente ver nada para melhorar essa condição de contratação. E por fim, sobre a questão da jornada. Um terço do da piso, jornada. Um terço da jornada. Perfeitamente. Que ele falou que isso está na justiça e que Pô, não tinha que estar na justiça, é lei federal, pô. e já, é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pela presidência, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, que o governador insiste E não cumprir. em não cumprir. Não é só ele, né? Não, e não é só ele. Ele Uma coisa engraçada é que na época quem fez essa lei foi o Tarso Genro. E ele que é não- ministro que da também não Educação. cumpre. E hoje o cara Você é consegue? governador do Rio Grande do Sul e não Dá pra cumpre a entender lei uma que coisa dessa? o próprio Ele mesmo. cidadão assinou. Mas cabe Show de bola. um esclarecimento para os ouvintes, que dia 6, né, de amanhã 8, né, vai ser votado no Tribunal de São Paulo, um recurso da APOESP. A APOESP ganhou uma liminar, o Estado entrou com um efeito suspensivo dela. E aí o Estado ganhou a APOESP ganhou uma ação. Sim. Vamos explicar direito. A POSP ganhou a ação.
o Estado pediu uma liminar com efeito suspensivo Dessa ação. dessa ação. Então, a ação não foi implementada, Porque tem essa liminar. tem essa liminar na mão do Estado. Segurando. E agora, o tribunal vai julgar se a liminar, o mérito da O liminar, mérito da causa agora. da causa. E vai dizer se Quem procede ganha? ou não. A nossa expectativa é que vai perder. O Estado. Não, nós vamos perder de novo. Vocês já estão pensando que vão perder, pô? Não pode. Vou explicar General que vai pra guerra pensando em perder, é melhor não ir. Mas eu vou explicar porque para os ouvintes ficarem Porque é do Estado, né? Porque é o seguinte, Tá tudo na mão. a sucessão do governador é o vice-governador, o presidente da LESP E vai E o até chegar lá presidente- do Supremo. e o presidente do tribunal. Do Supremo não, do Tribunal. Ele é um dos caras que vai julgar. Você acha que ele vai contra? Mas tem uma coisa que para nós é bom. O tribunal julgando fica livre pra gente recorrer para Brasília. E Brasília foi aonde? Aprovou a lei e o E Supremo... lá, Sim. lá o governo do Estado lá provavelmente é perde. Lá ele deve perder. Lá ele Porque eles mesmos aprovaram. Então, destravando daqui de São Paulo, pra nós já é uma Se vantagem. ganhar, melhor. Se não ganhar, destrava do Já- mesmo jeito. Exato. Vamos subindo. Gente, ó, nós estamos com o tempo estourado, nós temos um minuto. Exatamente. E aí eu vou deixar a palavra com o professor Ederaldo, em que eu agradeço muito por estar aqui hoje. Um grande abraço aí pra Andréia, que pediu pra eu mandar um abraço. Então um abraço pra Andréia. Né? Pra Damares também, que pediu um abraço. Um abraço. Todo mundo também. quer um abraço? Um abraço? Não, é que essa... Bom, deixa quieto. E... Não. Né, esse daí é fã de carteirinha. A Patrícia, a Silvia, desculpa, a Edna, o Hugo, né, o Edésio, enfim, todo o pessoal que tá sempre conosco aí, que participou pelo chat, que participou Só ninguém pelo mandou um Facebook. abraço pra mim, mas eu mando um abraço pra todo mundo. Vai. Isso, Tudo bem. muito bem. Né, a gente agradece Só pro Ivan, né? bastante a Abraço só pra ele. participação Tudo de bem, não vocês. tem nada não. E esse programa, espero que ainda hoje ou mais tardar amanhã ele vá pro YouTube para Bem que possa difícil, ser né? Você divulgado. sabe que é complicado. Ah, mas vamos se empenhar porque Isso o é assunto tá complicado. no Tá calor vivo, tá do vivo. momento, então a gente precisa soltar. Cada porque, vídeo né? desse dá mais de 3 GB. É muito então. Pra processar. Vamos trabalhar né? para isso. Nós temos a nossa Meu equipe XPzinho técnica. lá, eu não aguento Nossa, tudo isso. nossa É muita areia pro meu caminhãozinho. Ah, sim, e um grande beijo para minha ouvinte número 1, a Sayara, que tá Sayara. lá me ouvindo. Abração pra Minha Sayara. minha filha de 6 meses me escuta. Então, Ela é tão bonitinha com um pai feio desse mesmo. Então, Ivan, Omar, obrigado novamente pelo convite. Nós é que agradecemos sua presença. Também aqui quero mandar um forte abraço aos ouvintes do programa E Agora José. Mandar um abraço forte aí também para os companheiros, professores e professoras que estão nessa luta em defesa da escola pública, uma luta justíssima, que estão na luta em defesa do magistério, que também é uma luta justíssima, né? Eu estou entre aqueles que, parodiando aqui, né? Estou entre aqueles que pensam que a educação não muda o mundo, mas muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. E as pessoas mudam o mundo. Um forte abraço, uma boa noite de domingo para todos. e vem aí Felipe de Souza com Noites de Domingo. Bom. Certo, Felipe? Vambora? Vambora? Um abraço a todos, beijos, boa semana. Semana que vem a gente tá aqui de novo, né? Pra alegria de uns e desespero de acompanhar, outros. né? Vamos né? acompanhar essa situação da greve Exato. e vamos ver o que o governo vai fazer durante a semana. Vamos ver aqui que a E gente vai. sexta-feira no vão do MASP na Vamos Paulista. MASP. Isso. 14 horas. Todos os professores lá. É isso aí. Vamos lá. Até semana que vem então. E agora, José,